Você sabia que a população mundial em 2050 pode chegar a 10 bilhões de pessoas? Não. Sabe a parte da biologia que estuda isso? Também não? Então fique comigo até o final desse vídeo que você terá a resposta. Solta a vinheta! É isso aí, pessoal. Olha só. Estimativas dizem que até 2050 a população ela vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Dados dizem que de 1965 até 2011 a população mundial dobrou. Nossa, é muita gente. Como que o ambiente vai suportar isto? A parte da biologia que estuda todos esses dados, nós chamamos de dinâmica de população ou dinâmica das populações, que é o assunto da aula de hoje aqui no Enem Power, a trilha para a sua aprovação. Eu sou o professor Dedé e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre população. Vamos lá. População biológica. Indivíduos da mesma espécie que podem cruzar-se e gerar descendentes férteis. Coloque aí na sua anotação a definição de população biológica. Indivíduos da mesma espécie que podem cruzar-se, gerando descendentes férteis, perpetuando a espécie. Sabemos que alguns países fazem o controle populacional, né? Fazem um controle de natalidade, tá bom? Vamos então analisar a dinâmica de populações em 3 tópicos. Primeiro, vamos analisá-la do ponto de vista quantitativo. Olha só, da análise quantitativa da dinâmica de população, nós podemos falar em taxa de natalidade, natal, nascimento. Então, na taxa de natalidade, nós vamos quantificar o número de nascimentos dentro de um determinado período, normalmente em um ano. TM, taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos dentro de uma população. Taxa de imigração, quer dizer, a entrada de indivíduos dentro de um meio. Taxa de emigração é a quantidade de indivíduos que saem do meio. Então, recapitulando, taxa de natalidade, nascimentos. Taxa de mortalidade, óbitos. Taxa de imigração, entrada, imigrantes, aqueles que entram. Taxa de emigração, aqueles que saem. Beleza? No caso, vamos falar aqui do país, né? Falar na espécie humana. Os que entram num país, imigração. Os que saem do país, emigração. E aí eu consigo quantificar por meio do índice de crescimento da população, em que eu tenho a relação entre a taxa de natalidade mais a taxa de imigração, dividido pela taxa de mortalidade mais a taxa de imigração, eu tenho o índice de crescimento. Aí eu chego na conclusão se uma população está aumentando, se a população está diminuindo ou se a população está estabilizada em equilíbrio por meio desta equação, beleza? Desta relação. E também nós podemos ver a densidade populacional, que na geografia nós tratamos como densidade demográfica. Na densidade nós calculamos, né, o número de indivíduos numa população e dividimos pela área ou pelo volume, beleza? Normalmente em ambientes aquáticos nós utilizamos o termo volume, metro cúbico, por exemplo, e área. Então, densidade populacional é o número de indivíduos sobre a área ou volume. Neste ponto, nós fizemos a análise quantitativa da dinâmica de população. Cresceu? Diminuiu? Manteve-se?
analisamos por aqui. Quando analisamos do ponto de vista qualitativo, análise qualitativa da dinâmica de população, nós devemos levar em consideração dois fatores. Os fatores abióticos, antes de qualquer palavra, aqui nós vamos negar, ou seja, são fatores não vivos e os fatores vivos, os fatores bióticos. Dentro dos fatores abióticos, pessoal, anote aí, nós temos, por exemplo, luminosidade, nós temos temperatura, umidade, espaço, clima, doenças. Todos esses fatores entram no controle da população. Assim também os fatores bióticos, fatores vivos. Aqui entram principalmente as relações ecológicas. Coloque aí predatismo, parasitismo, a competição e podemos citar também o amensalismo. Tipos de relações ecológicas que, quando estudadas de forma isolada, causam prejuízo para uma e vantagem para outra. Mas na dinâmica de população, as relações ecológicas têm um papel muito importante no controle populacional. Senão a população só crescia, só crescia, só crescia, só crescia. E será que o ambiente seria capaz de suportar? Beleza? Então, relações ecológicas. Beleza? Se você não assistiu a aula de relação ecológica, é só você clicar no card que está aparecendo aí no vídeo, que você vai ser direcionado para esta aula sobre relações ecológicas. Predatismo, parasitismo, competição e até mesmo o amensalismo controlam uma população. Análise qualitativa. E é muito importante também a interpretação do gráfico. Olha só, como nós vamos construir esse gráfico? Acompanhe comigo aqui a construção do gráfico de dinâmica de população. Nós temos um fator que é chamado potencial biótico. No potencial biótico, a população ela só cresce, porque o ambiente não oferece resistência. Então aqui nós chamamos de potencial biótico, a capacidade da população, dos organismos, reproduzirem, desenvolverem no meio sem interferência. Então a população só cresce e ela ultrapassa o que nós chamamos de capacidade de carga. Então, esta linha tracejada aqui, normalmente aparece a letra K, nós chamamos de capacidade de carga, capacidade de tolerância ou carga máxima. O que é isso, professor Dedé? Representa a quantidade máxima ou número máximo de indivíduos da população que o ambiente é capaz de suportar. Beleza? Então, o K, capacidade máxima ou carga biótica máxima. O número máximo de indivíduos que o ecossistema suporta é esta linha. E com o potencial biótico, muitas vezes a população acaba ultrapassando esta capacidade, porque o ambiente não oferece resistência. Quando o ambiente oferece resistência, por meio dos fatores abióticos e dos fatores bióticos, nós chegamos na seguinte curva de crescimento real de uma população, que eu vou colocar aqui em roxo. Olha só, a população, quando o meio ambiente oferece resistência, nós construímos uma curva assim. Então eu posso falar que esta curva representa o crescimento real de uma população. E essa área que eu vou aqui, rachurar de branco, representa a resistência do meio. Resistência do meio, ou a resistência chamada resistência ambiental. Pronto. Este gráfico
é o gráfico típico que aparece no Enem, nos vestibulares, principalmente, de dinâmica de população. Potencial biótico, a capacidade da população reproduzir-se, crescer-se, sem interferência do meio. E ela ultrapassa a capacidade de carga. Quando o ambiente oferece resistência por meio de fatores abióticos e fatores bióticos, nós temos a curva real de crescimento, que é esta em roxo, e o que está aqui em branco é a resistência ambiental. E aí, então, estamos diante da curva de crescimento populacional. Pessoal, não saia daí. Eu vou mudar o quadro. Já já nós vamos continuar com dinâmica de população. É VaptVupt. Já já eu estou de volta. Pessoal, beleza? Falei para você que era rapidinho, é VaptVupt. O Dedé já está de volta aqui no canal Dasclos para continuar o assunto de dinâmica de população. Veja só, aqui nesse canto nós temos um gráfico, que é o gráfico real de crescimento populacional. Você pode perceber que neste gráfico, ó, nós temos uma população em equilíbrio. É o ideal de uma população que ela esteja em equilíbrio. Então nós vimos que o predatismo é uma relação ecológica muito importante no controle populacional. Por quê? Há o controle tanto da presa quanto do predador. Então, a relação ecológica, quando analisada de forma unitária, somente enquanto relação, ela é benéfica para um e maléfica para o outro. Mas quando se trata de dinâmica de população, ela tem um papel no controle populacional, mantendo aí o quê? A população de presas e depredadores em equilíbrio. Agora, olha só, dois assuntos que aparecem bastante também em concursos, em vestibulares: controle biológico e espécies exóticas, espécies invasoras. No controle biológico, o próprio nome já diz, nós podemos definir controle biológico como sendo um ser vivo controlando um outro ser vivo. Diferente do controle químico, o uso de agrotóxicos. Se você não assistiu a aula de agrotóxico aqui no canal, clique aí no card que está aparecendo nesse vídeo, que você vai ser direcionado para esta aula sobre agrotóxico, que é um controle químico. E o controle biológico, um ser vivo controlando um outro ser vivo. É uma técnica muito bem estudada, em que cada praga tem, vamos dizer assim, um predador específico. Isso faz com que haja uma redução no uso de agrotóxicos. Consequentemente, pessoal, nós temos uma redução no risco de contaminantes no meio ambiente, causando um desequilíbrio, até mesmo diminui a exposição dos trabalhadores. Olha só. Consequentemente, também evita pragas resistentes, para que eu não tenha que aumentar a dosagem do agrotóxico, e também, claro, estimula a agricultura orgânica. Isso é muito importante. Alimentos desprovidos de substâncias químicas de agrotóxicos. Então, o controle biológico, um ser vivo controlando um outro ser vivo, nós temos aí esse controle biológico realizado de forma natural. Então, o próprio meio ambiente apresenta seres vivos, seja animais ou vegetais, que controlam a população. E nós temos também o controle biológico dito artificial ou antrópico, ou seja, é o homem colocando no meio organismos vivos para controlar uma determinada praga. Então nós temos hoje aí o uso de bactérias, o uso de fungos, o uso de até mesmo vírus que controlam uma determinada praga de forma específica, tá bom? E aí nós chegamos nas espécies exóticas, espécies invasoras. Muitas espécies
acabaram chegando num local que antes ela não era encontrada, muitas vezes pode ser de forma natural, acidental, como alguns caramujos que vieram de outros países, presos às embarcações marítimas. Então, com isso, acabou sendo um processo de transporte meio que acidental. Mas muitas vezes o ser humano acaba transportando uma espécie de um local para outro. E quando essa espécie não deu ao ser humano aquilo que ele pensava, ele acaba o quê? Liberando essa espécie no meio ambiente, ocasionando aí um desequilíbrio. Então, nós podemos definir espécies exóticas como sendo a instalação de espécies onde naturalmente não são encontradas. As espécies que são naturalmente encontradas em uma região, nós definimos como espécie nativa. Ela faz parte da região, do meio. Aquele habitat é o seu habitat natural. Espécie nativa. A espécie exótica é uma espécie, muitas vezes, trazida de um outro local, e aí ela acaba o quê? Alterando o meio ambiente. Nós temos, então, um grande risco à biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Mas por que, professor Dedé, que nós vamos ter um risco à biodiversidade? Porque essas espécies exóticas, essas espécies invasoras, elas estão desprovidas, elas não apresentam, não tem predadores no meio, ausência de parasitas e ausência de competidores. Então, o que vai acontecer com a população dessas espécies exóticas? Vão aumentar. E aí elas acabam ocasionando um desequilíbrio ambiental devido ao aumento exagerado da população. Então, por que uma população de espécies exóticas cresce tanto? Porque ela não apresenta predadores, não tem parasitas e não tem competidores. Então, veja, quais são os fatores bióticos que controlam uma população? Predatismo, parasitismo e competição. Se faltam esses fatores, a população de espécies exóticas cresce demais e isso acaba ocasionando um desequilíbrio ambiental. Acompanhe comigo aqui, pessoal, que eu separei alguns exemplos de espécies exóticas aqui no Brasil. Então, a Catina fulica é um caramujo, né? Vamos falar assim, é um molusco, na verdade é um caracol de ambiente terrestre, caramujo de ambiente aquático. Então, esse caracol, conhecido como caracol africano, foi trazido para o Brasil para substituir o escargot. Isso, muitas pessoas gostam de comer esse prato, e aí esse caramujo foi trazido para o Brasil, não foi muito bem aceito, descartado no meio, causou um desequilíbrio, né? E hoje também ele transmite doenças. Um outro exemplo também de uma espécie exótica é a chamada rã-touro, né? Que veio também com a finalidade de alimentação, com o intuito de alimentar a população. Algumas pessoas gostam de carne de rã. E aí, o mercado de carnes exóticas fez sucesso devido à sua grande taxa produtiva, crescimento rápido e resistência a enfermidades. Com isso, a população cresceu demais e acabou aí tornando aí um desequilíbrio, né, o risco à diversidade. Um outro exemplo é o javali, natural da Europa, compete por alimento e território com porcos de mato, que é nativo, né, aqui do Brasil, e muitas vezes acarretando na expulsão destes do território. Então, olha o desequilíbrio acontecendo aí. Além disso, o invasor se alimenta de lavouras, causando danos aos produtores. Então, também é uma espécie exótica, aí, natural da Europa. Um outro exemplo aí são os peixes. Predadores como tucunaré e piranha vermelha são exemplos de espécies exóticas invasoras e têm sido os principais causadores da perda de biodiversidade do complexo lacustre do Médio Rio Doce, onde 45 lagos encontram-se inseridos no Parque Estadual do Rio Doce. Então são espécies que foram trazidas pelo homem e uma vez lançadas no meio, o que acontece? São potentes predadores causando um desequilíbrio na fauna relacionado aos peixes.
Volta aqui. Pessoal, então, dinâmica de população, assunto bom, assunto que cai bastante, tem aparecido no Enem com frequência e também em vestibulares tradicionais. Então, foco para controle biológico, relacione-se com o uso de agrotóxico e foco nas espécies exóticas e por que o risco à diversidade devido à ausência desses fatores bióticos. Bons estudos, ó! Não deixe de inscrever no canal. Ah, que isso! Ative o sininho de notificação, deixe o seu like e ó, baixe o material disponível aí na descrição aqui nesta aula. Um beijo, não se esqueça, Enem Power, a sua aprovação está aqui.